Olá, turma, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem no nono ano. Nono ano, vamos terminar a matéria hoje sobre biotecnologia, tá? A partir de semana que vem, teremos aulas online, né? Como eu já tinha falado aí para vocês, eu deixei no Google Sala de Aula sobre isso, falando sobre isso. Tem umas regrinhas aí. Entre essas regrinhas, vocês precisam estar logados no horário da minha aula, tá? Então, isso não significa que no horário você vai lembrar de ligar o seu computador. No horário você vai lembrar de pegar o seu celular, né, aqui e ainda ir procurando, ai meu Deus, qual é o site, como é que eu tenho que logar e tal. Você precisa fazer isso tipo uns 10, 5 minutos antes, você precisa ter o seu material a postos ali, como o seu caderno, a sua apostila, um lápis ou uma caneta, alguma coisa que você possa escrever para você não se perder, tá? A gente vai ter em torno de 60 minutos de aula, como foi explicado, e aí esses 60 minutos nós vamos ter matéria nova, correção de atividade, tá? Que eu vou deixar a atividade aí no final, para vocês poderem fazer, momento de vocês poderem tirar as dúvidas, tá? Então é muito importante que vocês estejam presentes aqui junto comigo, ok? Para vocês também não se perderem. Eu vou também deixar o horário disponível da aula 2 dias antes, tá? Para vocês ficarem ligados. Então é muito importante que vocês anotem isso aí para vocês não se perderem, gente, por favor, porque perdendo, vocês vão perder a oportunidade de tirar dúvida ali no momento, tá ok? A gente vai terminar aí a matéria da biotecnologia falando sobre o maior boom assim da biotecnologia, que seria as células tronco, tá bom? Só ajeitar aqui, que a gente vai falar aí das células tronco. Então, afinal, o que são células tronco? Eu já tinha lido para vocês, mas aí eu vou ler novamente para a gente dar sequência ao conteúdo. As células tronco, elas são aquelas que não se diferenciam, podendo se transformar em qualquer tipo celular, como uma célula do intestino, do fígado e do coração. O que define em que tipo celular a célula tronco irá se diferenciar são os genes que serão ativos ou inativos, tá? As células tronco aí embrionárias são as células tronco encontradas nas fases mais iniciais de desenvolvimento embrionário. A gente fala que através dessa célula tronco embrionária é muito usado a cultura da célula em fertilização in vitro. Normalmente são as células que mais dão certo nesse momento aí da célula tronco, né? Nesse momento que eles querem achar a cura de uma determinada doença, tá? Então, células tronco são encontradas nas fases iniciais de desenvolvimento embrionário, apresentam alto poder de diferenciação. Os embriões podem ser obtidos em clínicas de fertilização in vitro, com base em embriões inviáveis para implantação no útero. Ou seja, essas células aí, tronco embrionárias, elas não vão gerar um embrião seguido de um feto, seguido de uma criança, tá? Elas vão ser trabalhadas, elaboradas não, elas vão ser mais trabalhadas para outros fins aí, como a clonagem terapêutica, que eu vou falar mais para frente. Conseguiram compreender isso? Elas não vão gerar uma criança no futuro, tá? Vai ter um bloqueio aí, um corte nesse desenvolvimento embrionário para não gerar. Mas elas vão ter um fim para essa clonagem terapêutica. Elas vão ter um fim aí para fins terapêuticos. Então, os embriões podem ser obtidos em clínica de fertilização in vitro, com base em embriões inviáveis para implantação no útero ou gerados por clonagem terapêutica, para fins terapêuticos. Então, elas têm algumas classificações aí, dependendo do momento que elas vão ser utilizadas. Tem a totipotente, que ela tem a capacidade de se diferenciar em todos os tipos de célula, que compreende o corpo humano, até a placenta e anexos embrionários. É encontrado no embrião nos primeiros dias do seu desenvolvimento, quando apresentam entre 16 e 32 células, tá? Nesse desenvolvimento. Tem a pluripotente, que tem a capacidade de se diferenciar
em todos os tipos de célula, com exceção da placenta e dos anexos embrionários. Encontra-se no embrião quando ele tem 32 a 64 células aproximadamente, a partir do 5º dia do seu desenvolvimento. Então, ele faz uma cultura de célula. Então, a partir dessa cultura, aí dessa célula que foi fecundada, vai ter uma divisão, e essa divisão já tem de 32 a 64 células para eles poderem trabalhar. E tem as células tronco adultas. As células tronco, elas são encontradas no cordão umbilical da placenta ou em órgãos como o fígado e em tecidos como a medula óssea e o sangue. Apresentam plasticidade limitada, ou seja, menor capacidade de diferenciação. Elas podem ser oligotentes, que ficam diferentes de poucos tecidos, ou unipotentes, que ficam diferentes em apenas um tipo de tecido, que é o caso aí do cordão umbilical. O cordão umbilical normalmente ele é congelado assim que tem o corte dele, e aí esse cordão ele vai ser congelado, e caso a criança se tornando adulta, ela tenha principalmente a leucemia, que é o tipo de câncer específico do sangue, eles podem vir a pegar esse cordão umbilical congelado, tá? Aqui no Brasil, ele já tem aí um banco de células tronco que eles congelam. Aí você depois procura na internet o preço para vocês verem se vale a pena ou não congelar o cordão umbilical de uma criança. Várias pesquisas são realizadas no mundo todo com células tronco para o tratamento e a cura de doenças. O transplante de medula óssea, no qual é realizada a aplicação de células tronco na corrente sanguínea do indivíduo doente, buscando a reposição dos tipos celulares. Então, é muito usado no tratamento de leucemia, tá? Então, assim, se você quiser doar a sua medula, fica nessa posição que a gente fala que é uma posição fetal. Eles vão colher a medula, porque a partir daqui o sangue ele é produzido na medula óssea. Aí eles vão colher aí o material e aí você vai entrar nesse banco aí de doação de células tronco. Se tiver alguém com leucemia que tenha o sangue compatível com o seu, eles vão te ligar para você fazer a doação, aí volta de novo a ficar nessa mesma posição. Aí que eles vão colher maior quantidade de medula, né, de sangue, que não teve mistura com nenhum tipo de sangue do seu corpo ainda, porque é aqui que é produzido o sangue, e aí vai ajudar a pessoa no tratamento da leucemia, que a leucemia é o câncer específico do sangue, tá? A gente também tem a terapia gênica, é a técnica que tem como foco as doenças genéticas hereditárias. O objetivo é substituir o gene alelo que causa a doença por um gene alelo normal. A técnica consiste na inserção do gene normal de um vetor, que é um vírus modificado, que é colocado em contato com células da medula e as infecta. Para finalizar, as células com o gene normal são inoculadas no indivíduo doente, tá? Eles fazem toda uma cultura aí e tentam modificar esse vírus para quando ele voltar para o corpo da pessoa infectada, ele consiga combater. Para casa, eu vou pedir que vocês façam a página 28, 36, 40, 43 e 44 da apostila de biologia, tá certo? E aí, na próxima aula, a gente já estará aí ao vivo, daí eu vou fazer a correção com vocês, tá bom? Então, eu encontro vocês na próxima aula. Não esqueçam dos horários também para você não perder a aula, e esse vai ser o momento para você conseguir tirar sua dúvida, tá? Então, fico aguardando vocês aí. Um abraço.